Fala pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vou trazer para vocês um guia definitivo de como vencer Mono Red com o Dota, utilizando-se do Mono Blue Fadas. Foi uma ideia que tive em que uma das ligas das quais eu jogava por esses dias, acabei enfrentando ali 4 Mono Red e nessa mesma liga nós conseguimos ali conquistar o 5-0. Então eu tive essa ideia para trazer para vocês alguns detalhes acerca dessa match. Pessoal, eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no YouTube uma dessas partidas, caso você queira ter acesso às demais partidas ao vídeo completo. Considere ser um apoiador no Apoia-se. Além das outras partidas, uma explicação acerca da lista e de que forma que eu costumo fazer a questão do meu side in, side out, tá? Como você pode ver aqui, a partir de R$ 10 por mês, temos aqui o plano de 10 e de R$ 20, mas a partir de R$ 10 por mês você já consegue ter acesso a todo o conteúdo, inclusive já está aqui o vídeo completo, né? Então, considere ser um apoiador, você vai estar me ajudando bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e também vai estar aqui consumindo um conteúdo de altíssima qualidade. Fechou, pessoal? Você vai encontrar o link ou na descrição ou aqui embaixo, apoia.se/barf. E também tem aqui em cima, caso você tenha interesse em ter acesso a alguns outros conteúdos exclusivos também, inclusive tem ali o plano de jogo completo do Mono Blue Fadas, você vai encontrar ali no Patreon também, tá joia, pessoal? Então, vou ser muito grato se você puder ser um apoiador de alguma forma aqui do meu trabalho, fechou? Valeu. De repente, num G1 ali, eu acredito que seja até um pouquinho favorável para o Mono Red, porém no pós-side nós viemos aqui, nós conseguimos ter aqui diversas interações de um mana, né? Uma quinta cópia, vamos dizer assim, nessa lista, às vezes até uma sexta, do efeito do Brine Barrel, né? Que é o Cogwork, que também nos ajuda muito nessa matchup, além, é claro, das 5 Hydroblasts. Porém, ainda assim é uma match que é muito grindada, na minha visão. Por mais que no pós-side, como eu disse, costuma talvez até ser um pouquinho levemente melhor para o Monoblue, e acredito que muitos tenham ali um pouco de dificuldade em saber a hora de utilizar recursos de forma correta. Enfim, é uma match que eu costumo dizer que muitas vezes você vai ganhar em um turno muito bem feito. Então você precisa encontrar espaço para ter um bom turno, ou um turno, melhor dizendo, um turno excelente, que muitas vezes vai te render a vitória. Vocês vão entender melhor quando eu começar a explicar. Bom, e vamos à nossa primeira match. Aqui a gente abre uma mão que não é tão boa, para ser sincero. Aqui de fato eu não sabia contra o que eu estava jogando. Mas eu opto por Kipar porque, tendo Fada na 1, tem Stutter na 2 para anular um possível drop 2, um Dispel para travar alguma coisa se fosse, por exemplo, um baralho de Deadly Dispute, que são baralhos que estão muito frequentes dentro do formato. Então eu sinto que eu tenho uma mão aqui que pode ser relevante nos turnos iniciais, que eu posso conseguir anular coisas importantes aqui do jogo do oponente em turnos iniciais, até que dê tempo ali de porventura encontrar algum draw relevante, que seja, no caso, um ninja, né, nesse caso. Então opto por kipar, sem saber contra o que estava jogando. Provavelmente, se eu soubesse que era um mono red, talvez eu não kipasse essa mão. Mas aqui eu acabei por kipar, saindo de mana fada. Passando o turno, o oponente faz a melhor jogada, que é Mana Tomb Raider, e nós não conseguimos interagir muito bem. Nesse caso, eu vou bater, eu poderia até blefar aqui, passar com Brine Barrel, enfim, mas sendo um G1, não seria relevante, o oponente bateria do mesmo jeito, não ia mudar nada. Então eu simplesmente vou para uma linha de bater um aqui com a fadinha, passar. O oponente aqui faz a segundo terreno, mas ele não vai fazer nada, provavelmente aqui, justamente para não dar valor aqui para uma possível spell stutter. Ele vai tentar acumular recursos, acredito, nesse momento. E nós aqui vamos por uma linha de continuar batendo um. Óbvio que não tá vantajoso para a gente aqui, mas vamos lá. O oponente bate 2. E aqui, talvez o oponente faça aqui algum drop 1, alguma coisa, e justamente ele faz um Voldaren, o qual eu opto por não anular, por conta que se eu, porventura, taco a Spell Stutter, por mais que eu garanto que a Spell Stutter vai resolver o anula, eu posso tomar aqui um Cool Dota, que eu não tenho como resolver nesse momento, eu posso tomar aqui um Kessig, eu posso tomar um Reckless Impulse, que são piores do que um Voldaren. Né? Por mais que o Voldaren é problemático, meu oponente tem 5 cartas na mão, ou inclusive eu posso tomar, estão utilizando ali 2, às vezes 3 cópias de End the Festivities no próprio main deck, então poderia tomar um End the Festivities, e aí provavelmente eu não voltaria mais para esse jogo depois, então eu opto por ir para uma linha segura, e tentar aqui encontrar no topo do meu baralho cartas como Brine Barrel Intruder, até um Ninja para forçar alguma remoção ou algo do oponente, pode ser relevante. Porém aqui a gente encontra mais uma Counter Spell. Nesse ponto eu já não bato mais, porque eu tenho 4 manas em pé. Pode ser relevante eu blefar esse Brine Barrel agora, porque talvez eu consiga, né, blefando esse Brine Barrel com que o oponente tenha medo em bater em alguma situação, eu acabe ganhando vida nisso, né? Então é uma estratégia que eu sinto que é muito válida, até porque esse 1 de dano não vai ser relevante para eu vencer nesse momento. Eu vou vencer controlando o oponente e não no clock, né? Então eu acho que é muito relevante você utilizar esses mind games em alguns momentos. Obviamente, muitos dos momentos não vai funcionar, de fato, não vai funcionar, porém, quando funcionar, vai ser bom.
Aqui eu provavelmente vou dar uma Spell Stutter Sprite, porque o Synthesizer eu tenho em mim que tem que ser anulado quase sempre, porque é uma carta que vai dar 3 cartas pro oponente, né? Basicamente 3 problemas vai pôr pro oponente. Porque quando cai o Synth, é uma carta que ele vê. Quando ele estoura o Synth, ele vai ver mais uma carta e ainda vai ter ali o token de Samurai 2/2 com vigilância. Ou seja, uma carta que impõe 3 problemas para mim. Teoricamente, eu parto do pressuposto da linha que eu sempre tenho que anular os Experimental Synthesizer. Então, obviamente aqui eu vou pro anula. O oponente já vai para uma linha de jogar aqui 2 remoções nas fadas, né? Ele mata a primeira Snare Master, a qual eu deixo resolver. E na segunda remoção aqui, sendo que ele não tem mana para uma terceira remoção, eu já vou dar o Dispel prontamente aqui. Claro que ele pode fazer land e alguma jogada relevante, e é justamente o que o oponente faz. Ele faz aqui mais um Tomb Raider, o que se torna muito, muito, muito problemático nesse momento. Porque nós não temos boas formas de lidar com eles nesse momento. E aqui é 5 que o oponente vai bater. Eu provavelmente não posso bloquear, porque provavelmente eu não conseguiria voltar se eu bloqueasse com essa Spell Stutter. Que a minha esperança aqui seria eu comprar um Brian Barrel ou comprar um Ninja, né? E, claro, o oponente tem uma na mão nesse momento, mas ele de fato se encontra numa situação muito, muito favorável. Eu até blefo aqui, eu viro essa uma mana pra blefar um Brian, né? Pra ver se ele cai no meu conto, mas não. Aqui eu acabo por comprar um Ninja, o que é bom, né? Como eu disse, eu não poderia ter blocado com a Spell Stutter, porque daí simplesmente eu teria entregado um possível sonho de talvez tentar vencer, né? Então, aqui comprando o Ninja, eu vou tentar jogar ainda o jogo, vou fazer aqui na Spell Stutter. Óbvio que nós queremos cards como Brian Barrel, nós queremos ver... Enfim, Brian Barrel principalmente, pra ser sincero. Snap, por mais que não seja uma carta muito boa nessa match, eu acredito que nessa situação foi bem relevante, foi bem bom comprar esse snap, e eu instantaneamente já dou o snap aqui num dos Goblin Tomb Raider, para que eu possa tentar de forma efetiva aqui acessar a minha Spell Stutter Sprite de forma efetiva, se ele quiser fazer o Tomb Raider. Só que ele opta por não fazer, e isso é legal pra mim porque eu tô numa situação em que eu estava 8 de vida e ele opta por deixar o Voldaren Epicure justamente pra proteger do Moon Circuit Hacker, né? Então eu ganhei 1 de vida aqui nessa situação que eu achei muito interessante, muito relevante, e ele não baixa o Tomb Raider e passa. Beleza? Aqui a gente acaba por comprar um terreno. Eu vou passar, eu não vou bater, obviamente. Se for pra trocar, obviamente que eu quero trocar o Moon Circuit no Tomb Raider. Ele faz um Rains Resolve. Eu solto a Counter Spell. Ele faz o Tomb Raider. Eu solto a Spell Stutter, e aqui a gente tem mais uma Counter Spell, ele faz o Bolt e vai tomar Counter Spell, tá? Então aqui, um jogo que estava muito, muito ruim, a gente conseguiu encontrar situações em que nós conseguimos deixar ele ainda não bom, né? Não consigo dizer que ainda é um jogo bom, mas é um jogo que nós dois temos 0 na mão. De fato, o oponente tem essa Blood Token que pode ser um diferencial, né? Ele pode vir a ciclar aqui e ver uma carta a mais, que pode ser relevante, mas aqui meio que resetamos o jogo, por mais que nós estejamos a 6 de vida. Então, um jogo que estava terrível já não está tão terrível. Eu opto por tomar esse 1 de dano, vou a 5 nessa situação. E compro outro Snap, o que pode significar um counter, né, para Spell Stutter. Eu posso fazer no Moon Circuit, enfim, eu posso usar esse Snap de algumas formas, mas aqui nesse momento eu opto por segurar. E eu tomo mais um, eu vou a 4. Eu tento ver se o oponente faz alguma coisa e ele simplesmente não faz. Um Off One Mind, que foi um excelente draw, porém, o meu topo não quis, né? Então foi 2 terrenos, bem triste. Porém, vamos tentar aqui com essa Spell Stutter. Aqui a gente toma Rains Resolve para land e experimentar o Synthesizer. E como eu disse para vocês, num momento desse, se ele consegue resolver um Synth, acabou o jogo. Porque ele vai me impor 3 problemas, como eu disse. Então, obviamente, eu vou tentar aqui a todo custo, snap na Spell Stutter e anular o experimental Synth. E aí eu faço aqui, que resolve, né, o snap, e por fim resolve a stutter. Eu achei interessante porque ele não utilizou-se do Blood Token para ciclar ou tentar achar uma remoção, ele simplesmente vai bater com tudo, e eu estando a 4 de vida, nessa situação eu já opto por bloquear tudo. Por quê? Eu vejo que o meu oponente não fez um cycling, tá? Para tentar ali porventura conseguir resolver o Synth. Então eu já começo a pensar, talvez o meu oponente tenha um Chain Lightning na mão e esteja tentando aqui o letal a qualquer custo. Então eu passo aqui, tô com uma mão terrível, compro um Spell Pierce, que também não vai ser bom nesse momento, não vai ser relevante. Passo o turno. O oponente cicla um terreno ali com o Blood Token e passa também. O oponente aparentemente não comprou tão bem nesse momento. E eu compro uma Fericir, o que é um excelente draw, uma Fericir, porque vai conseguir, assim, de fato não vou conseguir anular,
algo que o oponente possa fazer de forma relevante, mas eu acho que nesses momentos aqui, muito importante conseguir setar um bom topo, né? E a Fericira encontra pra gente uma Miscreante e um Ninja, eu vou jogar Miscreante pra baixo. Vou pegar o Ninja de fato. Porventura o oponente não comprar nada muito bom agora. Nós conseguimos fazer aqui o Ninja Nasir e o oponente compra um Clockwork. E aí, naquele momento, eu havia jogado em volta do Chain Lightning, né? Porém, eu percebi que o oponente não fez mais nada. É claro que ele poderia estar jogando em volta dos meus counter, mas ele poderia não ter também. Eu acredito que nesse momento eu tenho que arriscar, eu tenho que pagar pra ver, porque eu tenho um ninja no topo e eu preciso resolver esse ninja, senão eu não ganho mais esse jogo. Então, sem a progressão, eu não ganho mais o jogo. E justamente ele tinha o Chain Lightning. Então, eu paguei pra ver, né? Eu precisava daquele ninja resolvendo para que eu pudesse começar a progredir ali o meu jogo. E tive que pagar pra ver, tive que arriscar. E ele realmente tinha aquele Chain Lightning o qual eu estava imaginando. E dessa forma nós acabamos perdendo aqui o G1. Até achei que poderia ser pior, a gente poderia ter perdido mais rápido, mas nosso baralho deu até ali algum período de reação. E foi isso pro G1. Vamos pro G2. Aqui no G2, eu creio que é uma mão boa, por conta que nós temos aqui a Fericira inicial, né? Começamos, claro, com 4 terrenos, isso não é tão legal. Porém, nós temos a Fericir para filtrar o topo e tirar os mais terrenos que possam vir a ter no topo. E também procurar aqui cavar a Hydroblast, tá joia? E eu gosto muito de mãos iniciais com o Brine Barrel. Então aqui, ele acha um Ninja e uma Blue Elemental Blast, eu vou jogar o Ninja para baixo, justamente porque eu não sabia se meu oponente viria para uma linha mais controle, né? Por exemplo, mana remoção na Fericir, e aí na volta eu ficaria com esse Brine meio preso por alguns turnos ali, se ele passasse só mana vai, e eu nunca conseguiria progredir a jogada e ficar com 2 ninjas presos na mão. Então eu opto por pegar uma linha por fazer uma linha um pouco mais segura em pegar apenas a Blue Elemental Blast e jogar o ninja para baixo. Aqui eu vou passar, não vou bater com a Fericir, para que nós possamos realizar uma boa troca. Muito interessante a gente notar aqui nesse turno a questão da contagem de manas do meu oponente, e a questão de que aqui ele vai atacar com esse Voldaren, e eu vejo aqui uma janela, né? Porque assim, se eu faço o Brine Barrel, qual seria a melhor jogada que meu oponente poderia fazer? Pyroblast Bolt, né? Bolt Pyroblast, no caso, matando o Brine Barrel. Porém, a melhor jogada dele, ainda consigo tirar valor dela. Por quê? Por mais que ele tenha Bolt Pyroblast, eu consigo fazer o bloco com a Cira aqui no Voldaren, de forma que o Voldaren vai morrer e a Fericira aqui vai continuar viva para que eu possa resolver os demais turnos. E aí acontece justamente, eu disse, eu vou para a linha do Brine Barrel. O oponente até ameaça ele virar, mas ele desiste no meio do caminho. E eu faço o bloco ali de uma forma bem tranquila. O oponente vem com o Kessig. E aí eu vou soltar uma Hydroblast, obviamente, porque é um problema muito problemático. Eu acho aqui uma Off One Mind e que nos encontra aqui Land Spell Stutter. Eu acho muito interessante aqui esse turno, porque talvez a melhor linha de fato fosse passar aqui com a Spell Stutter Sprite, de forma que eu conseguisse anular mais alguma coisa relevante do oponente, mas eu sinto que talvez eu estivesse aberto a algumas jogadas que poderiam ser problemáticas, como por exemplo, o oponente fazer um bait de Synth, eu ia ter que tentar anular o Synth basicamente, e tomar um End the Festivities, enfim. Então eu opto aqui nessa questão, como eu tive um turno muito efetivo, tá? Eu vou para uma linha um pouco mais ousada, mais arriscada, em fazer aqui o Ninja já no Brine Barrel, tá? Como eu disse, eu gosto muito do Brine Barrel nessa match, eu acho muito importante aqui ter pelo menos um Brine Barrel na mão em muitas situações. Então, pode ter sido um pouco arriscado? Sim, acredito que sim. Talvez não fosse nem necessário, para ser sincero. Mas aqui eu vou para uma linha mais agressiva, tendo em vista que eu consegui resolver um bom turno, e eu vou para uma linha que eu vou falar, vou pensar, vou progredir, vou fazer o máximo de progressão de recursos que eu conseguir aqui e dar mais draws. E aí eu faço o ninja, já voltando o Brine. Uma linha um pouco mais arriscada, como eu disse, mas eu gosto dela nesse momento. O oponente faz uma Voldaren. E vai, e passa. Aqui eu tô numa situação muito boa de jogo, eu vou continuar agressivando. Aqui eu estou no papel de agressor, porém, eu opto por não bater com o ninja, por quê? Eu não vou bater com o ninja porque agora eu percebo que o meu oponente está travado em 2 manas, certo? E que no meu próximo turno, eu comprei um ninja, tá? E que, olha só, com 2 Spell Stutter, meu oponente travado, eu posso no meu próximo turno fazer um anulo efetivo, tendo backup, né? No caso, a segunda Spell Stutter, e na volta resolvendo mais um ninja, e tendo aqui 5 manas open, eu consigo ter Brine Barrel e fazer o ninja e ainda passar de Stutter. Então eu consigo planejar um próximo turno ainda mais forte,
né? Sendo que porventura, vamos lá, se eu fizesse aqui, batesse com o ninja, aí eu Brine Berro, aí ele bolt no ninja, o bicho dele ia continuar vivo. Se eu faço a stutter, eu ia me tapar mais um turno dele, e aí ele poderia fazer um turno relevante, né? Então, nessa situação, eu opto para ir para uma jogada, por mais que no turno anterior eu tenha sido mais agressivo, nessa eu já consigo ver uma janela muito importante, muito interessante que eu possa fazer no meu próximo turno. Se porventura ele resolver jogar o turno dele e eu conseguir encaixar os anulas com a Spell Stutter, tá? Então aqui eu vou bater só com a Ciri e vou passar. O oponente faz mana e aí nós vamos para aquilo. Justamente perfeito como eu havia planejado. Spell Stutter Sprite no Casting Flame Briefer. E aqui o oponente vai fazer uma Red Blast, que eu já vou fazer a segunda Sprite. Perfeito, o jogo consumou da forma como eu precisava, né? Porque na volta eu voltaria com o Ninja, eu teria aqui as 5 manas open para fazer o Brine no Moon Circuit, que ele faria o bloco aqui no Voldaren, e ainda voltar passando o próximo turno do oponente de Spell Stutter. Então aqui a gente colocou o oponente numa situação bem ruim, né? O que levou aqui a concessão do oponente aqui nesse G2, tá? E vamos pro G3. Aqui pro G3, pessoal, nós abrimos essa mão. Estamos na draw, obviamente. Nosso oponente está ligado a 6 nesse momento. E dentro da minha mente passa nesse momento que eu acredito que seja uma mão que eu possa vir aqui par, principalmente se tratando por estar na draw, que eu poderia encontrar aqui um terreno no topo, né? E caso eu encontre esse terreno, eu possa passar ali o turno 2 com Hydroblast ou Spell Pierce. E se porventura eu não encontre, que para o risco em ter que fazer a Fericir na 1, procurando esse terreno, né? Também tem aqui um backup de segurança, que é a segunda Fericir. Então eu me sinto confortável, por mais que é óbvio que essa mão tem aqui alguns problemas no sentido de que, não encontro o terreno, o oponente faz mana Tomb Raider, na volta Voldaren com Kuldota e beleza, vai ser terrível, de fato, vai ser ruim. Porém, eu acredito que em algumas situações nós temos que equipar alguns riscos, tá? Então eu opto por aceitar essa mão. O oponente me ligou a 6 e ele sai de mana Clockwork. Nós não encontramos o terreno, infelizmente, então o que nos obriga a fazer a nossa Fericir. Encontrando o ninja terreno, eu pego o terreno, jogo o ninja fora. E o oponente já, instantaneamente na volta, faz ali um Raise Resolve, que vai dar para ele um Synth e um Cast into the Fire. O que eu acho que é até ok, na verdade, nesse momento, porque eu tenho aqui duas formas de anular. Então não vai ser relevante o turno dele. Eu consigo já premeditar o que eu posso fazer e do que eu tenho que jogar em volta. Então aqui, simplesmente, eu vou bater um Confere Ciri e vou passar com meus Counter Open. O oponente começa com o Synth, que já vai tomar aqui uma Spell Pierce. E ele opta por dar um Pyroblast, já inutilizando aqui o Cast into the Fire, né? E também conseguindo aqui efetivamente anular o Experimental. Que o oponente, na pior das hipóteses, ele faria uma mana remoção, na pior das hipóteses. O que não foi o caso, ele não tinha o terceiro terreno. E nessa situação, o oponente com 3 na mão, tendo em vista que ele está buscando um jogo de progressão, eu sinto que aqui eu tenho que começar a destravar minha mão. E provavelmente aqui eu devo fazer já o ninja, vou fazer o ninjinha. Por mais que, obviamente, a gente fica suscetível, e se no caso não comprar o terreno, ter que fazer a Fericir e porventura tomar ali a questão de um End the Festivities, eu acho que seria ok nesse momento, porque nós temos que progredir jogo, não adianta ficar passando sem ter que fazer nada, buscando ali muitas vezes. É claro que em alguns turnos, em questões de jogos que nós já temos ali uma board relevante, em que nós conseguimos interagir bem no turno do oponente, talvez, igual eu disse, seja relevante passar open com os nossos recursos. Mas nessa situação eu precisava progredir, eu precisava encontrar terrenos e se porventura até pensei no momento, se eu achar terreno eu vou passar de Counter Spell e foi justamente o que aconteceu. Eu encontrei o terreno e vou passar de Counter Spell. Eu não vou anular o Clockwork nessa situação. O oponente vai bater com um, vai passar com o outro. Beleza? Aqui é interessante que essa Fericir também pode até trabalhar setando o nosso topo para encontrar um terreno, mas não precisou porque a gente já encontrou. Mas vai ser legal porque vamos dar um Scry 2, mais 2 draws. E aqui eu opto por equipar nenhuma das duas, porque tinha um ninja e uma Seer, e eu já tenho um ninjão, e era um ninjão justamente. Então, por mais que o ninjão poderia ser relevante, eu estaria me abrindo de fato a removals aqui, a jogadas, como por exemplo, vamos supor que eu faço o Off on Mind aqui, né? E aí eu pego o ninjão, tá? E vou passar com esse Counter Spell, e na volta meu oponente tem End the Festivities Pyroblast, limpou meu board. E aí eu tô dependendo de uma fadinha, 2 ninjas na mão e um sonho. Tá? Então aqui eu vou para uma linha mais conservadora, eu jogo as duas para baixo, já tendo um ninjão na mão, não tenho por que ter outro. Eu vou procurar as Hydroblast, vou procurar as Spell Stutter, vou procurar Brine Berro, interações de uma mana que são boas contra o meu oponente e ter esse Counter Spell como um backup. Eu encontro aqui um Brine Berro,
que vai ser muito bom, muito relevante. O oponente vai para uma linha aqui de bater com apenas um Clockwork. E eu vou tomar, não vou fazer o Brian Barrel ainda, porque eu não tenho uma janela favorável. Entendam sobre a questão que eu sempre digo sobre as janelas favoráveis, tá? Não tinha uma janela favorável. Aqui eu vou fazer a Fericir para cavar o meu topo. Ninjinha e Brine, eu vou colocar as duas no topo. São duas ótimas cartas, né? Sendo que eu gosto do Ninjinha pelo fato dele ser um mana e do Brine Barrel porque, na minha visão, é uma das melhores cartas nessa match. Então aqui o oponente vai bater com uma, eu vou instantaneamente fazer aqui o Brine Barrel, já para tentar tirar um pouco de recurso e progredir o meu board. Aqui eu já não me importo muito, de certa forma, por jogadas que possam vir a ser, por exemplo, End the Festivities, Cast into the Fire, e porventura vão levar duas ou mais criaturas minhas. Porque eu tenho um Brine Barrel no board e sei que tenho mais Brine Barrel no topo. Então eu consigo, de certa forma, progredir bem meu jogo aqui com os Brine Barrel. Então já não me importo mais. Então eu vou começar a cavar, tentar tirar recursos do meu oponente e fazer jogadas que possam ser boas, relevantes para mim com o Brine Barrel aqui e ainda tendo um counter de backup nessa situação. Então eu faço aqui num Clockwork, por mais que vai dar um draw, pode destravar terreno, eu tenho que progredir o jogo, como eu disse. E ele faz aqui um Lightning Bolt, ele faz na minha cara, que eu acho que até é estranho, na verdade, nesse momento, porque eu achei que ele fosse matar o Brine, mas não. E aqui eu sinto que eu tenho uma janela muito boa de progressão de jogo. Ao soltar o Ninjão, o meu oponente vai dar uma Pyroblast, né? Eu vou proteger o Ninjinha, ele vai dar uma Pyroblast. Porém, aqui nesse momento nós temos um Circuit Hacker na mão. O que eu faço? Eu protejo, ao invés de gastar meu counter, eu protejo o Ninjão com o ninjutsu do Ninjinha, certo? Então, a gente consegue aqui colocar o corpo no board. É claro que seria mais relevante talvez colocar o 2/2 para ficar menos suscetível a um end com Pyroblast, mas aqui ainda nós vamos ter aqui, vamos bater com esse ninja, vamos proteger esse e ainda passar de Counter Spell Open pro turno do oponente. Vai ser muito, muito bom. A gente compra outro Brine, que é que a gente já havia setado. O oponente faz um Synth. Nessa situação, eu já opto por não anular o Synth, por conta de que se porventura eu viesse a anular esse Synth, eu estaria suscetível ao End the Festivities, e por mais que talvez eu até conseguisse voltar de um End, não era relevante, não era interessante para mim tomar um End agora, então eu deixo cair, o oponente acha uma Galvanic que vai pra cara, e eu fico com a minha Counter Open. Aí a gente compra aqui outra Fericir, e eu vou bater primeiro, porque ela pode ser um possível descarte aqui nessa situação, não vou pôr mais 1/1. E aqui a gente já pode fazer um ninjão novamente. No Brine, a gente tem 2 Brine na mão. E vamos fazer aqui 3 draws com os ninjas. Encontramos o Anu. Aqui eu vou descartar a Fericir. E eu opto por não dar o draw ali, porque a nossa mão é muito boa, né? A gente consegue anular muita coisa. O oponente nos deixa 5 de vida com um Bolt. Eu tomo tranquilamente. Ele faz 2 manas Kessig. E eu sinto confortável para dar uma Counter Spell, porque ele já não nos mataria de nenhuma forma. E aí ele dá uma Galvanic na própria cara, porque ele já sabia que havia terminado o jogo. E é isso do nosso G1, da nossa partida nossa match 1, na verdade.